O que vem a ser orgulho? Como combatê-lo? E quais são os vícios e prejuízos causados por ele? Boa noite, eu sou o Alan, esse é o Fé e esse é o tema da nossa live Caminhos do Evangelho da noite de hoje. A gente vai aguardar só um minutinho para dar tempo do pessoal chegar aqui na live, né? Enquanto isso, a gente já vai conectando ao Criador, vai esquecendo das nossas atribulações materiais, né? Os nossos compromissos mundanos. E vamos tentar estabelecer uma ligação, uma conexão com o Criador, né? Com o nosso lado espiritual. É isso? Lembrando que o Evangelho está vivo, lembrando que o Caminhos do Evangelho, né, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, tá? Então, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente abre aqui a nossa live de estudos e reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Dona Marcelina, seja bem-vinda à nossa live da noite de hoje. E vai dando 8 horas, a gente fala de Uberlândia, Minas Gerais, e seja muito bem-vindo, que a espiritualidade nos ajude, nos ampare nesse nosso humilde estudo da noite de hoje. Vamos abrir o nosso Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. O capítulo 7 é o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito. E agora a gente vai fazer a leitura do item 12. O item 12, o orgulho e a humildade, né? Então a gente vai agora iniciar a nossa leitura. Eu estava olhando, né, lendo essa leitura, e eu achei, assim, muitas palavras difíceis, né? Essa mensagem é assinado por Adolfo, bispo de Argel, né, em 1863. Mas eu achei assim um vocabulário com muita palavra difícil de compreender, né? Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi dar uma resumida, né? Quem sabe apenas alterando ali o sinônimo de algumas palavras para a gente ficar mais fácil para a gente entender, né? Sem mudar, é claro, a essência, como se fosse um resumo, né, daquela leitura. Então a gente vai ler, né, essa passagem e vai fazer também alguns comentários, algumas reflexões. Estão todos convidados a participar também, a comentar, tá? Se você quiser fazer algum comentário, pode participar, pode digitar aí que a gente vai ler, a gente vai refletir junto, tudo bem? Então vamos lá. Essa leitura diz o seguinte: por que vocês reclamam dos problemas que vocês mesmos criaram? Vocês ignoraram os ensinamentos importantes e bons de Cristo, então não se surpreendam que os problemas tenham se espalhado por todos os lados. O desconforto está em todo lugar. A quem culpar senão a vocês mesmos, que estão sempre tentando prejudicar uns aos outros? Vocês não podem ser felizes sem serem gentis uns com os outros. Engraçado, a gente às vezes deixa passar tantas oportunidades, né, de exercer a gentileza. Todas as vezes não nos custa, né, pequenos detalhes do dia a dia, não nos custa ser gentis, né, mas quem sabe amparados pela desculpa, né, do imediatismo, que é tudo muito rápido, que eu tenho que chegar, que eu não tenho tempo, às vezes a gente acaba por perder algumas oportunidades de ser gentis. E assim a gente envolve a nossa alma num piloto automático. A gente vai criando, fazendo coisas sem ver, né? E muitas das vezes isso acontece nos pequenos, né, detalhes e vai se alastrando, né, de maneira tal que quando é fé que não, a gente está fazendo coisa que automaticamente é feita sem que a gente perceba, sem que a gente esteja lá,
né? Muitas das vezes a gente está fazendo coisas que nem está vendo que está fazendo por conta disso, né? Estamos escovando os dentes ali, mas não estamos ali não, estamos ali pensando o que a gente vai fazer depois daquilo, né? Não estamos dando a atenção necessária para pequenos detalhes que de imediato parece ser alguma coisa boa, né? Já que eu não estou necessitando nesse momento de utilizar meu raciocínio, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito, enquanto isso eu penso o que eu tenho que fazer daqui a pouco, né? Mas isso é errado. Isso aí habilita um negócio chamado piloto automático. E a gente vai perdendo, né, os detalhes da convivência conosco e com o próximo. Boa noite, pai, mãe, sejam bem-vindos à live. E isso é muito importante quando a gente vem falar aqui sobre situações em que deixamos passar por nós, né, e que não exercemos a gentileza. É muito importante, porque nos pequenos detalhes, nos pequenos gestos, a gente tem ali a oportunidade de ir construindo, de ir solidificando uma ideia que, quando é feita, então a gente já está fazendo aquela ideia, né? Que é ser gentil, é dar uma oportunidade, é receber uma oportunidade também com a questão da humildade, né? Então, quando ele diz aqui, vocês não podem ser felizes sem serem gentis uns com os outros. Ele completa dizendo, mas como a gentileza pode existir junto com o orgulho? O orgulho é outro fator importante que nos atrapalha a convivência. O convívio entre os seres humanos que estão integrados, né, numa sociedade, ele é muito atrapalhado pelo orgulho. O orgulho destrói, né? Porque ele entende que você é quem merece sempre estar em destaque, em voga. E numa sociedade, numa coletividade, a gente tem que entender que nossos direitos e deveres são iguais a todos, né? Então o orgulho é a razão de todos os seus problemas. Então, trabalhem para acabar com ele, se não quiserem continuar sofrendo suas péssimas consequências. Há apenas um jeito de fazer isso, mas é um jeito muito certo. Seguir sempre os ensinamentos de Cristo, que vocês têm ignorado ou interpretado errado. Os ensinamentos de Cristo é sempre ensinamentos muito bons, muito elucidativos, né? Que nos dão esperança e paz. Mas muitas das vezes eles ficam no Evangelho, guardados na gaveta. A gente esquece que é preciso trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia. É preciso aplicar o Evangelho, não dá simplesmente para ficar lendo e repetindo para sempre. Em algum momento, né, mesmo que não seja agora, de imediato, já temos que ter a noção que muito será cobrado aquilo que muito foi dado, né? Então, todas as vezes que a gente pensar em orgulho, a gente tem que entender que é uma chaga, né, na humanidade, na coletividade. E a gente só vai conseguir vencer esse orgulho aplicando, e veja bem, aplicando os ensinamentos de Cristo. Não adianta apenas ler, não adianta apenas difundir, divulgar, é preciso aplicar também. É muito importante aplicar também. Muitas das vezes, a gente consegue aplicar esses ensinamentos com as nossas atitudes, né? A gente consegue divulgar a palavra do Cristo através do que a gente está fazendo, não do que a gente está falando, né? E aqui a gente faz um ponto de reflexão nesse primeiro parágrafo, que a gente pode atribuir que a humildade seja o contrário de orgulho. Boa noite, Marta, seja bem-vinda à nossa live. A gente pode sim atribuir que a humildade seja o contrário de orgulho, seja o antônimo, mas na verdade ela é muito mais do que isso. Ela não é só o contrário, ela é o antídoto. A humildade é o antídoto do orgulho. Quando estamos envenenados pelo orgulho, nós tendemos a acreditar no eucentrismo. Existe uma teoria, né, que diz que o Sol é o centro do universo. Ela se chama heliocentrismo, né? E o orgulho, às vezes, ele nos faz crer no eucentrismo, que tudo deve orbitar na nossa órbita, deve se render aos nossos caprichos e vontades. Isso é muito errado, né? Às vezes, quando a gente fala sobre esse tipo de situação, a gente pensa muito longe, esquece que perto a gente já tem exemplo.
A gente não pode ser egocêntrico, a gente não pode entrar nesse egocentrismo nas pequenas condições que temos de exercer a humildade. Como, por exemplo, quando a gente chega em algum lugar para ser atendido, a gente vai ali numa padaria, a gente vai num sacolão, a gente vai em algum ambiente comercial para ser atendido, e às vezes a gente quer ser atendido de pronto, a gente não quer respeitar uma fila, né? A gente não quer entender que outras pessoas também precisam, né, de serem atendidos, a gente quer sempre ser atendido melhor, sempre quer levar vantagem e quer, de certa forma, impor a nossa vontade, né? Ah, não, mas aqui é feito dessa maneira. Não, mas eu não aceito dessa maneira. Eu aceito somente da minha vontade. Terá que ser feito assim, né? Então isso aí é uma questão que envolve o orgulho, o eucentrismo. Que tudo gira ao meu redor, né? Isso é muito errado. É preciso ter humildade. Numa conversa, né, com familiares, com amigos, é preciso ouvir também. É preciso refletir sobre o que estamos ouvindo. Às vezes somos tão orgulhosos que pensamos assim: ah, mas esse indivíduo não tem nada a acrescentar. Eu posso simplesmente fingir que estou escutando ele, mas eu vou pensar aqui em outras coisas que eu tenho que fazer. Depois que ele me largar, que ele me deixar, eu vou voltar para meus afazeres. E ali a gente está perdendo oportunidades enormes. Oportunidades tanto de aprender, quanto também de ensinar um pouco que a gente sabe, ou que seja a caridade, né, de ouvir alguém, e o respeito de manifestar o nosso interesse naquele diálogo. Afinal de contas, o diálogo ele deve existir para nos unir, para nos fazer refletir, e não para que a gente crie debates, né, a esmo, sem necessidade alguma. Então, são denominações, né, que estão envoltas de orgulho, de egoísmo, de eucentrismo, e que a gente tem que abominar. A gente tem que começar a extinguir, né, do nosso vocabulário e das nossas atitudes, para que assim, quem sabe, a gente consiga utilizar esse medicamento, esse antídoto contra o orgulho, que é a humildade, né? Pregando, avaliando e vivendo os ensinamentos do Cristo. Então a gente continua aqui dizendo o seguinte: porque vocês valorizam mais o que é bonito e chama a atenção do que realmente toca o coração, ou seja, a aparência e a essência? Porque vocês admiram tanto a riqueza e o luxo, enquanto ignoram as pessoas com verdadeiro valor que não são famosas ou ricas? E aqui nós temos um ponto importante para conversar sobre, né? Nesse momento que a gente vive, um momento que a banalidade ganha espaço e palco, né? A gente vive um momento que não temos mais, né, uma diretriz a seguir. Estamos a esmo, né? A cultura, ela chega para a gente através desses meios de comunicação, de mídias sociais, e fica claro para a gente entender isso, né? E naquele momento, 1862, essa mensagem foi recebida, já existia esse problema. Bem antes do Instagram, do Facebook, do TikTok, já existia esse problema. Por que vocês admiram tanto a riqueza e o luxo, enquanto ignoram as pessoas com verdadeiro valor que não são famosas ou ricas, né? Uma pessoa às vezes é famosa, mas não é importante. E às vezes ela é importante, mas não é famosa. E por que a gente dá mais valor para quem é famoso e não para quem é importante? Importante a gente pensar sobre isso. Afinal de contas, aqueles que estão inseridos no nosso convívio coletivo foram escolhidos por nós mesmos, foram eleitos pela dádiva da reencarnação para compor o nosso ciclo social e espiritual. Portanto, por que é que às vezes a gente faz questão de menosprezar os ensinamentos, as experiências, aquilo que aquele ser tem para nos ofertar, e vamos dar ali atenção e palco, né, para pessoas que têm determinada fama, mas não têm a importância, né, que aquele outro indivíduo tem para nós, né?
ou que a gente não represente a importância para tal. Então a gente tem que tentar entender que isso tudo faz parte de orgulho. Por quê? Porque está ligado à imagem, né? Valorizar mais a aparência do que a essência. Então a gente continua aqui o seguinte: quando aparece alguém rico, ó, vamos entender isso aqui, olha que interessante. Quando aparece alguém rico e sem escrúpulos, todos abrem as portas para ele e o tratam bem. Mas uma pessoa boa e trabalhadora mal recebe um cumprimento. É familiar esse tipo de situação? Quando o respeito que damos às pessoas depende de quanto dinheiro elas têm ou do sobrenome delas, por que elas se esforçariam para ser pessoas melhores? Então, olha que coisa, né? A gente vê aqui que existe uma responsabilidade solidária quando a gente aceita, quando a gente recebe o que comumente a gente chama de carteirada, de costa quente, né? Quando a gente vê que alguém importante, alguém rico, alguém famoso se aproxima e porta-se mal e age com determinada falha, e ao invés da gente interpretar aquela falha como isso é um erro que tem que ser corrigido, a gente simplesmente aplaude aquela falha. Por quê? Porque é uma pessoa de respeito social, uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muita fama. Tá, mas peraí, quando é que essa pessoa vai aprender que ela tem que ser uma pessoa melhor? Sendo que todo o meio que ela está inserido aplaude, né, aquilo que deveria ser de fato nem aceito por essa coletividade que busca uma evolução. Mas, para não bulir com a imagem, com a aparência, às vezes vem o silêncio, né? Então, a gente acaba sendo responsável solidário. E claro que a gente não vai querer entrar no mérito aqui de falar, não, você fez errado, né? E tal. Mas, será que essa pessoa não tivesse, né, essa fama, essa riqueza, será que ela seria tratada dessa forma? Será que a gente ia receber essa conduta errada com a mesma maneira? Ou será que a gente ia realmente se manifestar? Não, eu sou contra, isso aqui está errado, não pode ser feito dessa maneira. Ou que seja através da neutralidade, né? Que não seja para aplaudir, mas que seja através da neutralidade de manifestar nosso descontentamento diante daquela falha, né, que acontecera. A situação seria diferente se a opinião pública criticasse tanto os erros dos ricos quanto dos pobres. E aqui eu tento trazer para esse cenário, porque aqui no texto original, o que a gente vai ler aqui? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andrajos, né? Eu achei muito confuso esses termos que foram utilizados. Então eu tentei dar uma chapiscada ali, né, para tentar converter isso aqui em sinônimos para ficar mais fácil para a gente entender. Então eu fiz esse rascunho, né, que quando eu falo aqui, tentando rascunhar, tentando, né, resumir, a situação seria diferente se a opinião pública criticasse tanto os erros dos ricos quanto dos pobres. Não é só questão social que a gente deve levar isso não, né? A gente deve levar também sobre essas questões até de fama, né, de destaque, né? A gente vê, por exemplo, artistas que têm música, que têm talento, que têm letra, que têm melodia, pessoas que se esforçaram bastante, né, e não conseguem chegar à nossa cultura, a gente não consegue ter acesso a essa pessoa, a esse artista, a esse músico, não sei, esse instrumentista, né? Porque ele não tem essa fama, né? E às vezes a gente é obrigado a engolir, né, algumas coisas que chamam de música, né? Que a gente escuta aquilo no rádio e fica pensando, gente, mas se tiver criança escutando um negócio, não dá errado isso aqui não, né? E a gente escuta e vira sucesso, ganha palcos internacionais, representa a nossa nação, a nossa cultura popular, né? Por quê? Porque tem fama, né? Então, será que seria diferente se a opinião pública criticasse os erros igualmente, independente de quem seja, da fama que tem, né? Será que não seria diferente as coisas, né? Por que será que tem
vamos dizer assim, essa teia de retenção que impede, né, que essas críticas sejam redirecionadas de maneira igualitária, né? Mas o orgulho faz com que aceitemos tudo que nos elogia, né? Então, quer dizer, da mesma maneira que a gente não consegue entender por que o próximo não abre os olhos, às vezes, né, perante essas críticas, a gente entende que o nosso próprio orgulho faz isso também, né? Às vezes, a gente tá sim fazendo errado alguma coisa, mas não tem crítica, tem elogio, aí o nosso orgulho toma conta, né? Então, é importante a gente entender que todas as vezes que vier um elogio, não vamos deixar o orgulho atrapalhar o que veio fazer esse elogio. O elogio, muitas das vezes, é meta para a gente seguir, né? Não é trono para a gente sentar. Às vezes a gente vê um elogio e esse elogio nos atrapalha, não nos auxilia. É uma armadilha do ego, porque é muito bom receber um elogio, mas o elogio indica que nós estamos no caminho certo, não que a gente já chegou lá, né? Vocês falam que vivemos em uma época de ganância, de dinheiro, de luxos. É verdade. Mas por que deixaram que as necessidades por coisas materiais fossem mais importantes do que o bom senso e a lógica? Por que todo mundo quer se mostrar melhor do que os outros? É por isso que a sociedade está enfrentando tantos problemas hoje. E aqui a gente chama atenção para a superficialidade da essência humana. A essência está ficando muito, muito, muito distante diante da superficialidade que tem se apresentado, que tem se cultuado, né? Percebemos através até das redes sociais, né, o quanto a aparência engana a essência. Às vezes a gente vê ali pessoas que estão demonstrando felicidade, né, mas não estão felizes, estão demonstrando riquezas, não estão ricas, estão demonstrando saúde e não estão saudáveis. Às vezes até estão saudáveis do físico, mas a mente não está saudável, não, né? Então, assim, é compreensível, sim, que são elementos que estão ligados aqui no plano material, né? É dinheiro, é ganância, é fome. É compreensível que isso transite entre nós. Mas por que isso tem tanto valor, né? É soberano esse valor perante a sociedade que a gente está inserido e alguns valores que realmente deveriam ter destaque, deveriam ser exemplos, deveriam ser levados às multidões, não tem, né, esse mesmo destaque. E é por isso que ele diz aqui que a sociedade está enfrentando problemas hoje. Aqui no texto original ele diz assim, ó, desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. E são consequências que a gente vê tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito individual, né? É preciso que a gente faça um exame de consciência e perceba que existem direitos e deveres, né? Responsabilidades que devemos ter para poder usufruir dos direitos. Não podemos simplesmente querer apenas os direitos ou querer simplesmente os deveres. É uma balança, né? E a gente vê isso aqui com uma certa tristeza, porque muitas das vezes, né, palavras elucidativas estão com teias de aranha nos livros, nas palestras. Tem tanta palestra boa nesse YouTube, gente. Mas é muita palestra boa mesmo, de gente com capacidades intelectuais e morais para nos fazer entender coisas que basta que a gente tenha um pouquinho de atenção ali e interesse, né, para que a gente consiga absorver, usar dessa ferramenta, né, para a gente absorver coisas boas, que vai auxiliar o nosso caminho, vai tornar mais elucidativa a nossa vida. Mas é interessante, né, às vezes a gente não lembra disso. Às vezes a gente vai lembrar quando o jacaré abraça, no perrengue apresenta e nós saímos procurando palestra, saímos procurando livro da ação. Mas por quê? Né, esperar que esse momento chegue? Porque já não podemos agora, né, pelo amor e não pela dor, buscar ser melhor, buscar um estudo,
buscar uma palestra que vai acalmar a nossa alma, que vai nos fazer ver por outra perspectiva a vida que levamos, né? Aquela música daquela cantora, né, Pitty, né, que fala isso, né? A gente está programado para ver, para escutar, para comprar, para votar. E aí, será que a gente está fazendo o que a gente realmente quer? O que a gente realmente precisa? Será que está compatível a nossa essência com a nossa aparência? É preciso parar, é preciso refletir, né? Inclusive tem até o título de um dos livros que a gente fez: pare, reflita, continue. É preciso às vezes parar, refletir e continuar. A gente não pode ficar só parado, não pode ficar só refletindo, né? Mas não pode continuar também de qualquer maneira, né? Porque senão não é continuar, né? Então, muitas das vezes, a gente vai precisar, sim, de ter esse exame de consciência, essa balança, né? Para saber se as nossas ações estão coerentes com os nossos pensamentos e estão coerentes com aquilo que almejamos. Onde é que a gente quer chegar? Qual que é o nosso objetivo? E o que a gente está fazendo agora está construindo para esse objetivo? Será que essa caminhada que estamos fazendo nesse momento, o tanto que estamos andando, será utilizado para a nossa jornada? Ou a gente está simplesmente andando pelo acostamento, dando volta, dando balão, andando em círculo? É importante, né? Então vamos lá. Assim como o viciado, né, precisa sempre de mais e mais para suprir as necessidades do vício, e aqui, claro, vamos fazer aquele parágrafo de sempre, né, aquele parênteses, né, aquele parênteses de sempre. Vício não é só substância tóxica, né? Vício não é só entorpecente. Vício é tudo aquilo que a gente faz errado. É o hábito, né, que se cria em cima de coisas erradas. É uma rotina errada que a gente tem. Estamos fazendo algo que saiu do nosso controle, né? Isso é o vício, né? Boa noite, Karen. Seja bem-vinda. Atrasada, vai pro fim da fila hoje. A Karen chegou atrasada na live. Seja bem-vinda. Então aqui ele diz aqui eu digo que na verdade na reflexão é o seguinte: o orgulho, ele também, assim como o vício, ele nunca está satisfeito. E ele é um potencializador de vício. Por quê? Porque ele inflama paixão pelos bens materiais, ele inflama inveja, ciúme, posse e vários outros vícios que a gente carrega na nossa alma eterna, né? Ele aumenta, ele amplia isso. Observamos hoje uma inversão de valores. Ama-se objetos e descarta-se pessoas. Olha que interessante. Imagina esse ponto, imagina o ponto que chegamos, né? Qual é que foi o ônibus que a gente pegou para chegar nesse ponto, né, cara? A gente ama objetos e descarta pessoas. Habituamos a não mais consertar objetos. Ah, estragou, joga fora, compra outro melhor, né? Mais moderno, mais tecnológico, não precisa perder tempo tentando consertar esse objeto que estragou. E, infelizmente agora isso chega a um nível de relacionamento humano. A gente tem descartado os nossos relacionamentos humanos, né, sociais, né, assim como estamos descartando objetos, né. Esses mesmos relacionamentos que a gente pediu para voltar com eles, seja lá a configuração que estão, seja lá se é seu pai, se é sua mãe, se é seu vizinho, sua esposa, seu amigo, sua amiga, seu colega de trabalho, enfim, nós pedimos para voltar aqui com estes relacionamentos. Porque é assim, dessa maneira, que a gente consegue duas coisas: ou resgatar débitos do passado, né, melhorando essa convivência, né, resgatando esses relacionamentos falidos de outras reencarnações, ou, na melhor das hipóteses, a gente está aqui com esses relacionamentos para que eles nos ajudem, nos dê suporte para continuar a nossa busca pela evolução moral. E aí, quando tem qualquer perrenguinho, o que a gente faz? Descarta. Ah, não, esse aqui não serve para ser meu amigo mais, não. Esse aqui já deu. Não, cansei. Quero ser um amigo desse aqui mais, não, né? Qualquer perrenguinho, eu não converso mais com esse meu parente, porque esse meu parente é muito difícil, é impossível, é insuportável entender a cabeça desse indivíduo, né? Então, quer dizer, o ponto que a gente chega é muito triste, é lastimável, porque é preciso
que a gente dê o nosso melhor. A gente não deve suportar, claro, relacionamentos, sejam eles de qualquer espécie ou teor ou circunstância, que estão nos atrapalhando e que a gente está causando atrapalho também, né? Relacionamentos tóxicos, relacionamentos narcisistas, né? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando dessa válvula de escape, essa primeira porta que a gente tem de, não deu certo, descarta, né? Sendo que não, a gente deveria, não deu certo? Peraí, mas não deu certo porque está me ensinando que alguma coisa eu estou errando, né? Ou será que a pessoa está errando? Ou será que os dois estão errados e por isso foram colocados dessa maneira, nesse lugar, nesse momento, para que eles consigam ajudar-se mutuamente e melhorar as condutas de ambos, enquanto suportam a si e assim continuam nessa jornada, né? Então, vamos parar e pensar sobre isso também. Descarte de objeto e descarte de relacionamento é muito sério, né? Eu vou depois fazer esses cortes, né? Que a gente faz aqui o ao vivo, a live. E aí depois eu vou cortar os pedacinhos para colocar no Instagram, no YouTube. E eu percebo o tanto de né que eu falo. É tanto né? Vocês têm muita paciência comigo com esses né aí, porque, meu Deus, é muito né. Eu fico depois perturbado com o tanto de e né que tem nessas frases minhas. Então, continuemos aqui. O orgulho também inflama a inveja. E aí aqui a gente vai usar um exemplo, né? Aproveitando aí a minha afilhada Carta, que ama esses desenhos Branca de Neve. A gente vai usar aqui a Branca de Neve aqui, ó. O orgulho também inflama a inveja. A madrasta da Branca de Neve não estava satisfeita em ser linda. Ela queria algo a mais. Ela queria ser a mais linda do reino. Ela não suportava a ideia que existia alguém que fosse mais bonita do que ela. Ela era linda, né? Mas ele estava pouco para ela. Por quê? Porque fica difícil para o orgulhoso entender que ele não é mais de tudo, né? Que ele não tem a maior parte da atenção, que ele não é o mais isso ou mais aquilo. Falta humildade para perceber que os outros também merecem, né? Glórias, merecem atenção, merecem respeito, merecem destaque. Falta isso para o orgulhoso. A Gisele fala, eu também falo, né? Um vício em falar, né? Então, quer dizer, não é que a gente deva atribuir, né? No caso a gente está usando aqui a madrasta da Branca de Neve, mas não é que a gente deva atribuir que existam pessoas que foram criadas para serem orgulhosas, né? Esse mundo maniqueísta que não existe. Deus não vê lados, Deus vê filhos, né? Então é tudo um estado de espírito, é um estado de consciência do indivíduo. Em determinado momento, todos vamos chegar aonde precisamos, mas cada um do seu tempo, do seu jeito. Precisamos entender que é preciso respeitar também o espaço do outro, o crescimento do outro, aplaudir o crescimento alheio, isso é muito importante. A gente ser feliz, sentir-se realizado por ver a realização de alguém próximo, ou de alguém que às vezes nem seja próximo, mas que a gente conheça a história, saiba que trata-se de pessoa de bem, de pessoa que fez por onde merecer e que está conseguindo alcançar os méritos que tanto deseja, né? Então é preciso que a gente saiba ser feliz com isso, para que a humildade nasça, renasça, brote, potencialize em nosso sentimento. Isso faz parte desse percurso buscando a evolução. E mais um exemplo de vício que o orgulho potencializa é a posse. É a posse, é aquilo, é meu. Só eu posso ter acesso. Ninguém mais pode chegar perto. E isso, claro, de objetos, mas também de pessoas, né? O orgulho entende que usufruir da companhia é melhor do que possuir. Então ele está sempre mais preocupado se tem a posse disso ou daquilo, desse ou daquele. Pouco importa para ele aproveitar a companhia, o suporte, a atenção. Isso não é importante. O importante para ele é saber que ele é dono, que ele que manda e desmanda, que aquilo está na mão dele, na posse dele. Infelizmente, é um problema que a gente tem. E eu não estou falando aqui que existe uma pessoa que seja assim, não. Eu estou falando aqui que todos nós aqui encarnados, provas e expiações, estamos aqui para lidar com essas falhas que carregamos, em maior ou menor teor, mas carregamos. Por isso é importante evitar o orgulho.
para que elas não aumentem, não potencializem, não se expandam além do que já está, né? O certo delas é diminuir até acabar, até que a gente consiga converter vícios em virtudes. Dr. Frederic, o nosso mentor amigo, ele nos diz sempre sobre isso. Essa tecla tem sido batida repentinamente. É preciso converter vícios em virtudes. Não adianta simplesmente apagar o vício. É preciso fazer do vício uma virtude. Então, se somos orgulhosos, não basta que busquemos acabar com o orgulho. É preciso também substituir as nossas atitudes orgulhosas por atitudes humildes. Porque somente assim a gente cura esse orgulho. É o antídoto, é o remédio, é o medicamento contra esse orgulho. É a humildade. A humildade proposta pelo Cristo. Sim. Então a gente continua. Não esqueçam que esse tipo de situação é sempre um claro sinal de que a moral está em declínio. Quando o orgulho atinge seu limite, é um sinal de que uma queda está próxima, porque Deus sempre pune aqueles que são muito orgulhosos. Se às vezes Ele permite que subam, é para dar-lhes a chance de pensar e melhorar, aplicando alguns golpes no orgulho, de vez em quando apenas como um aviso. Mas, em vez de se tornarem mais humildes, eles se revoltam. Então, quando chega o limite, Deus os derruba completamente. E a queda é muito pior quanto mais alto eles estiverem. E alto de onde? Alto do ilusório pódio que montamos, né? Que a gente tem esses pódios ilusórios que a gente acha que está em primeiro lugar. A gente não está, não. A gente está em aprendizado, em constante aprendizado. Não estamos ainda na capacidade de ensinar, né? Estamos aprendendo. E às vezes, claro, temos muito a ensinar, mas também a aprender. Quando nos dedicamos à nossa causa, entendemos que precisamos evoluir coletivamente. A evolução é coletiva, mas a responsabilidade de evoluir é individual. Deus pune, né? Será que Deus pune? Que nem aqui a gente diz aqui que Deus vai punir aquele, né, que o orgulho mandar revoltar. Não, Deus não pune. Diretamente, mas indiretamente, concedendo o livre-arbítrio, acaba que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, quando a gente passa desse ponto, né, ali vem a dor para nos ensinar que o caminho não está certo, tem que readequar, tem que recalcular essa rota. Mas insistimos, revoltamos. Às vezes vem uma dor para nos ensinar que o caminho está errado, e ao invés de baixar a cabeça com humildade, olhar para o céu e falar: Pai, o que eu estou fazendo de errado? A gente não faz isso. A gente não baixa a cabeça. A gente fica revoltado. Eu não mereço essa dor não é para mim. O que foi que eu fiz de errado para sofrer isso agora? É uma revolta. E aí piora. Importante a gente pensar sobre isso. Amigos, vocês que viram o egoísmo destruir tudo, não percam a esperança. Com sua bondade sem fim, Deus está mandando uma ajuda poderosa para seus problemas. Um apoio surpreendente. Abram os olhos para a verdade. Aqui estão as almas daqueles que não estão mais na terra, mas que vêm te chamar para que você cumpra seus verdadeiros deveres. E aqui o Espírito, né, o Adolfo, o Bispo de Argel, está dando essa recomendação. Aqui quem fala são pessoas que já estiveram aí onde estão agora. E vendo o tempo que foi perdido, as oportunidades que foram desperdiçadas, estamos tentando auxiliar vocês, através dessas palavras elucidativas do Evangelho, a fazerem diferente. Esses espíritos, né, no caso aqui eles vão te mostrar com a sabedoria que ganharam
como as coisas pelas quais vocês dão tanto valor e buscam alcançar nesta vida breve são insignificantes quando comparadas com a eternidade. Ou seja, as coisas que a gente tanto dá valor, que a gente vai atrás, que a gente machuca, que a gente cansa, que a gente quase morre ali para conquistar, se elas estiverem apenas na pauta material, elas vão durar somente durante esta vida breve. E elas serão insignificantes quando comparadas com as da eternidade. Vão te dizer que lá no além, o maior é aquele que foi o mais simples e humilde aqui. Que quem mais amou os outros será também o mais querido no céu. Que os poderosos da terra, se usaram mal o seu poder, terão que seguir aqueles que antes mandavam. Que no fim, ser humilde e bondoso, qualidades que sempre andam juntas, são as melhores formas de ganhar a vida eterna, o reino dos céus. Então aqui a gente já vai refletindo, né, para finalizar a nossa live, já está até extrapolando o tempo. Mas tem aquele provérbio que eu gostaria de citar aqui, que é a soberba precede a ruína, né? E essa ruína nada tem a ver com o castigo de Deus. É simplesmente a lei de causa e efeito dando o ar da graça na jornada do indivíduo. Não existe punição, Deus não pune. Existe causa e efeito. Existe plantar algo e querer colher algo diferente, não tem como. Então, a soberba precede a ruína. Essa ruína nada tem a ver com o castigo de Deus, é simplesmente a lei de causa e efeito dando o ar da graça na jornada do indivíduo. Ensinando que não existe posse, não existe controle, não existe necessidade para problemas que criamos no intuito de manter a ilusão de que mandamos ou não. Porque a qualquer momento, a força da colheita poderá simplesmente nos colocar de onde nunca deveríamos ter saído, né? Que é o do nosso lugar de humildes servos que devem buscar o cumprimento de seus deveres na seara do crescimento moral e espiritual. É para isso que a gente está aqui. A gente não está aqui. Boa noite, Silvane, seja bem-vindo à nossa live. Caminhos do Evangelho, todas as quintas às 20 horas. Então a gente não está aqui para acumular, para ser maior, para ser melhor. A gente está aqui simplesmente para tomar o nosso lugar de direito, que é filhos de Deus. Tantos são os lugares que a gente busca. O de melhor, o de maior, o de destaque, e esquece que o principal, que o melhor lugar que a gente tem para ocupar, da maneira que a gente está, como estamos, no tempo que quisermos, podemos ocupar, que é o lugar de filhos de Deus, filhos de um Pai misericordioso, que nos permite retornar aqui para fazer diferente a qualquer tempo, no nosso momento, na nossa circunstância, não é? Então a gente encerra, né, as nossas humildes reflexões sobre esse texto tão complexo, mas ao mesmo tempo tão elucidativo, tão iluminado, para nos fazer pensar diferente, para recalcular a rota, né? Porque às vezes no dia a dia a gente vai entendendo que estamos certos e pronto. Ninguém tem o direito de opinar na minha vida, né? Quantas vezes a gente vê esse tipo de situação, às vezes a gente mesmo no ímpeto quer fazer isso, mas será realmente que a gente está fazendo sempre o caminho certo? Será que não tem espaço para melhorar? Será que não existe ali uma coordenada que um amigo, um familiar, alguém que nos quer ver bem, não possa nos orientar? Ele não tem essa autoridade? Pelo fato de nos querer ver bem, nos ver melhores, ele tem sim essa autoridade, porque ele tem carinho, ele tem respeito pela nossa pessoa, né? Então, é isso. Orgulho e a humildade, que foi o tema do nosso Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Orgulho e humildade. A humildade é além de ser o contrário do orgulho. A humildade é o antídoto para curar o veneno que o orgulho causa na nossa vida.
Então a gente vai aqui nos despedindo, a gente agradece a espiritualidade que nos ampara, que nos protege, que patrocina esses pequenos momentos de estudo que temos aqui junto ao Evangelho. A gente passa também agora a agradecer a todos vocês que estão acompanhando aqui essa nossa humilde live, Caminhos do Evangelho. Agradeço a todos que estão aqui desde o começo. Agradeço a quem deu uma passada rápida, agradeço a quem está aqui desde o início, muita gente está acompanhando desde o início, muito obrigado a vocês pela atenção, né, com esses nossos breves minutos de reflexão e leitura. Agradeço também a você que vai assistir pelo YouTube, né, porque daqui a pouco eu gravo e subo lá para o canal do YouTube. E claro, não poderíamos deixar de agradecer a espiritualidade amiga que está sempre presente, nos protegendo, nos amparando, nos abençoando e se esforçando para que a gente consiga ajudar, para que eles consigam também nos ajudar, para que a gente faça a nossa parte e os céus consigam fazer a parte deles também. Portanto, muito obrigado a todos, fiquemos em paz com amor e amor em Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.